Fala, é o Tarcísio, e esse vídeo ele é muito bacana porque ele vai fazer um resumão das regras do Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, segunda edição, que ele tá aí atrás de mim, aí atrás na tela, e também tá aqui na minha mão nessa edição bonitaça, que é a versão física, tá bom? Também tá à venda aí, quem quiser a versão digital, eu vou deixar o contato aqui embaixo, e vou deixar o link também para quem quiser o livro físico, tá bom? Já tem o livro físico, tem o livro de regras adicionais, versão física, e tem também, que eu esqueci de pegar, mas tem também o livro de cenário Dominion, né? Bom, gente, esse vídeo vai ser bem curto, por quê? Porque o sistema de regras de Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, ele é bem simples. Cada personagem ele tem 3 atributos principais, quer ver? Vamos chegar lá. Eles têm os atributos que seriam perícia, resistência e destino, aqui ó. Então esses 3 atributos por si só eles são mais do que o suficientes para você jogar. A perícia, ela mede toda a habilidade do personagem, seja manual, seja social, seja mental, seja psíquica. Ela varia de 5 a 10. Por quê? Porque ela é decidida através de um dado. Você já tem 4 pontos nela, e você rola um D6 e soma o resultado que você tirar no D6 a ela. Como você já tem 4, né, o resultado menor que você pode tirar é 1, ficando com 5. E o máximo que você pode tirar no D6 é 6, somando 4 dá 10. Então a perícia ela vai de 5 a 10, tá bom? Depois eu vou falar como é que se testa ela. A resistência, ela seria os pontos de vida do personagem ou a resistência dele contra certos efeitos, como algumas magias, como a resistência a venenos, como a resistência a doenças. E essa daí, ela varia de 12 até 20. Por quê? Você já começa com resistência 10, e aí você rola, desculpa, você começa com resistência 8, e aí você rola 2d6 e soma o resultado ao 8. Ou seja, você pode tirar 1 e 1 dá 2, somado ao 8 dá 10, que é o menor valor de resistência que você começa. Ou, se você tirar o número máximo dos dados, você vai começar com resistência 20. E temos destino. Destino, ele é a sorte do personagem. O destino é a capacidade do personagem de contar com a sorte. Então você usa, por exemplo, quando você ataca, você pode dar sem querer mais dano, ou quando você é atingido, você pode sem querer se desviar melhor do que você conseguiria, ou você pode rolar para tentar encontrar algum objeto no meio de uma pilha de outros objetos inúteis, você pode rolar para entrar numa cidade e encontrar uma pessoa, ou simplesmente você pode rolar para ter sorte em uma determinada cena. Ela tem o mesmo valor que a perícia. Você já começa com 4 e você rola um D6 e você soma, ou seja, ele vai de 5 até vai de 5 a 10. Bom, existe os testes. Então, basicamente, com esses 3 atributos, você já conseguiria jogar. Como é que é o teste? O teste de perícia ele é feito da seguinte forma, né? Toda vez que você está querendo fazer alguma coisa que é arriscado, eu vou pegar os dados aqui, só um segundinho. Então, ó, vou decidir minha perícia aqui, né? Eu já começo com 4, vou rolar um D6, caiu 4. Então, eu tenho perícia 8. Então, eu tenho minha perícia 8. Vamos supor que o meu personagem, ele tá andando numa estrada e de repente tem uma vala que para contornar seria muito tempo, então ele quer tentar pular aquilo. Ele vai jogar 2d6 e ele tem que tirar um valor igual à perícia ou menor. Se ele tirar maior, é uma falha. Se ele tirar igual ou menor, é um sucesso. Se ele falhar por um ponto, por exemplo, minha perícia é 8. Se eu tirar 9, eu posso escolher conseguir, mas com uma complicação. Então vamos rolar aqui, eu vou tentar pular essa vala, eu tenho que tirar 8 ou menos, e se eu tirar 9, eu posso escolher a falha, ou eu posso escolher um sucesso, mas uma complicação aparece. Caiu 5,
3 e 2, então eu consigo pular tranquilamente aquilo, né? Pode ter algumas penalizações, de repente a tarefa é tão difícil que eu vou testar a perícia como se fosse -1 ou -2, né? Então esse é o teste de perícia. Ele serve para tudo a princípio, né? Depois a gente vai ver que tem as perícias avançadas. A resistência é assim. Vamos supor que no meio da aventura o meu personagem está com resistência, deixa eu rolar aqui. Ó, caiu 2 e 5, dá 7. 7 com 8 dá 14. Meu personagem está com resistência 14 e ele inala um vapor tóxico de um vulcão. Então ele pode fazer um teste de resistência. Os testes de resistência são feitos com 3 dados. Eu rolo os 3 e tenho que tirar igual ou menor do que a minha resistência. Eu estou com resistência 14, se eu tirar 14 ou menos eu passo. Vamos rolar aqui. Tirei 5, 6, 5 com 6 dá 11, com 1 dá 12. Por pouco, mas eu consigo passar. Meu personagem consegue prender a respiração na hora, ao ponto de não inalar esse vapor tóxico. E o destino, ele é igual, a gente treinou a perícia. Vamos ver quanto que o meu personagem tem de destino. 5, 5 com 4 dá 9, ele tá bom de destino. A diferença é que o destino é que toda vez que você testa ele, ele diminui em 1 ponto, você passando ou não. Então, vamos imaginar que o meu personagem está procurando uma chave que ele sabe que está numa casa, mas a casa está super bagunçada. Ele vai fazer um teste de destino. Ele passando ou não, o destino dele vai passar de 9 para 8. Então vamos lá, vamos ver se ele consegue achar. E o destino não tem aquele lance de sucesso com complicação. Ou você consegue ou não. Caiu 6, com 3 dá 9. Consegui, porque meu destino é 9. Consegui, achei a chave. Só que a partir de agora, o meu destino é 8. O meu destino só volta ao número original no começo da próxima aventura. Essa é a regra básica, tá bom? Agora tem algumas variações. Os personagens de velhas histórias, eles não têm classes. Não existe guerreiro, não existe o mago, não existe o clérigo. O que acontece? Os personagens, eles têm direito a perícias avançadas, né? Vamos lá nas perícias avançadas. O que é perícias avançadas? São habilidades que o personagem tem, ou seja, aqui está falando não classe, né? Tem as perícias avançadas, que o personagem ele compra e aí ele vai ter certas habilidades em certas coisas que vão parecer classes, mas ele pode combinar. Inclusive, magia é uma perícia avançada. Aqui tem a lista das perícias, quer ver? Ó? Olha só o que seriam perícias avançadas. Ó. Destrancar fechaduras, lança de combate, arco e flecha, besta, combate sem arma, conhecimento das florestas, conhecimento de cidades, conhecimentos marítimos, história do mundo, conhecimento de masmorras, ocultação, escalada, espada de uma mão, espada de 2 mãos, magia, natação, punhal, salto, lábia. Tem uma lista enorme aqui e, além disso, o jogador e os personagens podem criar outras perícias avançadas. Como é que funciona? Quando você vai montar teu personagem, você tem direito a comprar perícias avançadas. Como é que funciona? Lembra que o meu personagem ele tinha 8 de perícia? A perícia lá, a perícia original, que a gente chama de perícia comum ou perícia original. Então quer dizer que ele tem esse número para gastar em perícias. Em perícias avançadas. Então ele pode distribuir 8 pontos entre as perícias que ele quiser. Então de repente ele pode colocar, só que tem um limite, né? Dependendo da classe e tudo mais, ele não pode colocar muito, tanta coisa assim. No caso, o limite é 3. No máximo, agora nesse começo que ele pode colocar é 3 pontos numa perícia. Então ele pode colocar, por exemplo, 2 pontos em destrancar fechadura. Ele pode colocar outros 2 pontos em lança de combate, já deu 4, ele tem 8. Ele pode colocar 3 pontos em arco e flecha, e ele pode colocar, tá faltando, tem 7, tá faltando 1, ele coloca 1 em história do mundo. E o que acontece? Quando ele vai fazer um teste que tem a ver com isso, vamos supor que
Ele escutou uma história e ele quer saber se ele conhece mais sobre aquilo. Tem a ver com história do mundo. Ele tem 1 ponto de história do mundo. Como é que vai ser o teste? Ele pega a perícia dele normal, que é 8, mais o valor da perícia avançada, que é 1. E ele testa como se fosse 9. Vamos ver se ele sabe aquela... Ó, tirei 8. Olha só que legal. Né? Passei. Eu sei mais sobre essa história. Lembra que eu coloquei arco e flecha, eu coloquei 3? E ele tem 8, quer dizer que agora, quando ele for usar o arco e flecha, ele soma a perícia normal dele, que é 8, mais o valor de arco e flecha, que é 3. E ele testa como se fosse 11, muito difícil ele errar. Ele vai tentar acertar uma maçã na cabeça do Guilherme Tell lá. Ele consegue? Caiu 4, caiu 5, deu 9, ele consegue. Olha só, se fosse só com a perícia normal dele, ele não conseguiria. Então um personagem que não tem arco e flecha, ele não conseguiria. E é assim que funciona. A magia, ela é um pouquinho diferente. Cada ponto que você põe em magia vai ser um ponto que você vai diminuir da tua perícia normal. Então se você escolhe ter magia 2, por exemplo, no final da distribuição, a minha perícia normal, que era 8, ela cai para 6. Por quê? Porque a magia exige um pouquinho mais de estudo. Mas qualquer um pode ter qualquer tipo de perícia avançada. Então você pode ter ocultação, que é mais voltada para o que seria o ladrão. Você pode ter espada de 2 mãos, que seria para o guerreiro, e magia. Então você pode ter, por exemplo, desses 8 pontos, você pode distribuir 2 para a espada de 2 mãos, 2 para ocultação, 1 para punhal e 2 para magia. Totalizando 8, né? 2, 2, 1, né? Totalizando. E 3 para magia, desculpa, vai dar 8, né? Então você é um mix de guerreiro, por causa que você tem habilidade com espada de 2 mãos. Você tem a ocultação e o punhal, que seriam de ladrões, de ladinos, mais a magia. Então você faz a combinação, por isso que não tem classes. E a outra mecânica importante que você tem é a linguagem do alinhamento. Quando você monta seu personagem, você precisa escolher o seu alinhamento. Existem 3 grandes alinhamentos. O que é o alinhamento? Ele é o direcionamento, a bússola moral do personagem. E você pode ser um personagem da ordem, ou seja, você luta pelo bem e pela justiça, do caos, que você luta pelos seus próprios benefícios, ou a neutralidade, que é aqueles que se mantêm neutros nessa luta. De maneira geral, os heróis seguem a ordem e os inimigos seguem o caos, mas não necessariamente precisa ser assim, tá bom? E aí você tem a lista de magias. Todas as magias estão à sua disposição. Só que a magia, quando você vai lançar ela, você gasta pontos de vida, pontos de resistência. Então, por exemplo, vamos pegar aqui magia, né? Aqui, você quer lançar uma magia. Deixa eu pegar uma magia aqui, Destrancar. Tá escrito 1. Quer dizer que quando você vai usar a magia destrancar, você precisa fazer o teste de magia. Ou seja, se eu tenho 3 de magia e 8 e 6, aliás, né, de perícia, 3 com 6 dá 9, eu tenho que fazer o teste para ver se eu consigo. Caiu 4 e 2, dá 6, eu consigo. Do lado da magia tem um número entre parênteses, que é o número de resistência que você perde. A magia aí, ela consome pontos de vida, ela consome resistência. Então, e você passando ou não no teste, você perde esse 1 ponto. Então, nesse caso, eu passei, eu vou conseguir destrancar a porta. Só que eu perco 1 ponto de resistência. Se eu não tivesse passado no teste, a porta não ia abrir, mas eu também ia perder 1 ponto de resistência. Um outro exemplo. Telepatia. Eu quero transmitir meu pensamento pro taverneiro que está lá do outro lado da taverna. Ela consome 3 pontos aqui, Telepatia 3. Consome 3 pontos de resistência. Vou fazer o teste. Olha só, caiu 6 e 5. 11, eu não passei. Com perícias não existe aquela questão de sucesso com vantagem. Eu não passei. Eu não consigo transmitir meu pensamento, mas ainda assim eu perco 3 pontos de resistência. Bom, gente, esse é o resumo
das regras de velhas histórias, tá bom? Tem raças diferentes, Tarcísio? Tem. O que elas acrescentam, né? Olha só, se você quiser raças diferentes, geralmente elas dão algumas perícias, né? Olha só, vou pegar aqui o exemplo dos elfos, né? Qual que é a diferença dos elfos para os humanos? As regras são para humanos padrões, né? Agora, se você quer ser um elfo, você já ganha 1 ponto em visão no escuro, que é uma perícia avançada, 1 ponto em conhecimento das florestas, e você tem menos 2 pontos de resistência. Os anões, eles ganham 1 ponto de conhecimento de masmorras, 1 ponto em reconhecer armadilhas, mais 2 em resistência, mas eles perdem 1 ponto em destino. Ou então você pode usar a regra adicional aqui, que seria assim, ó. Outras raças, você pode jogar com qualquer raça que imaginar presente em um mundo de fantasia medieval. Nesse caso, você pode seguir 2 caminhos. Não há modificações mecânicas, sendo que as diferenças se darão de forma narrativa, ou então escolha 2 perícias avançadas, na qual tal raça começa já com 1 ponto inicial, e depois atribua um bônus de mais 1 em um dos atributos, perícia, resistência ou destino, e menos 1 em outro. É isso, gente. Esse é o resumão de regras de velhas histórias. É tudo que você precisa para jogar, tá bom? Depois você tem mais regras nos suplementos, mas no livro básico, basicamente, é isso, tá bom? Um abraço, a gente se vê.